Infelizmente, esse é um vídeo muito triste para o canal. Hoje, 18 de maio de 2020, o São Paulo Futebol Clube confirmou a morte de Laudo Natel aos 99 anos de idade. Nesse ano, o nosso grande patrono, o último cardeal são paulino, iria fazer 100 anos de idade. É muito triste essa nota, muito triste, profunda tristeza para nós são paulinos, tanto que o próprio São Paulo Futebol Clube decretou um luto de 3 dias oficiais, porque Laudo Natel é um dos responsáveis pela grandeza que o São Paulo Futebol Clube é hoje. Se você se orgulha tanto ao estádio do Morumbi, uma dessas pessoas que você precisa agradecer é Laudo Natel, um dos maiores responsáveis, ao lado de Manuel Raimundo, ao lado de Cícero Pompeu de Toledo, a construção do nosso querido e eterno estádio do Morumbi. Laudo Natel se afiliou ao São Paulo no ano de 1946. Era um homem muito culto, formado em economia. Muitos diziam que era um dos grandes gênios de finanças, trabalhou em grandes bancos. Laudo Natel teve a sua primeira grande missão em 1952, quando foi eleito junto com outro grupo de conselheiros à diretoria de São Paulo. São Paulo não vivia bons momentos de finanças e Laudo Natel foi responsável por deixar a economia de São Paulo muito mais fluida, trabalhando no azul ao invés do negativo como estava em 52. Resultado, São Paulo foi campeão paulista em 1953. E naquele mesmo 53 veio também ele, que era diretor financeiro, tesoureiro oficial do clube, veio a responsabilidade de um projeto ousado, de fazer um estádio próprio do São Paulo Futebol Clube. Algo grande, definiria muito bem aquele time que era conhecido como o rei da brasilidade e que anos atrás era conhecido por rolo compressor, porque derrotava qualquer um que tivesse à sua frente e sempre era campeão do seu estado. Ele foi um dos responsáveis pela venda do Canindé à Portuguesa, o que rendeu um bom dinheiro para o São Paulo, e junto com outros arquitetos e o presidente Cícero Pompeu de Toledo, eles começavam a idealizar o estádio do Morumbi. Em 1958, após a morte de Cícero Pompeu de Toledo, Laudo Natel é eleito presidente do São Paulo. Laudo Natel, se eu não me engano, é até hoje o presidente com mais reeleições na história do São Paulo. Foram 6 reeleições. Ele permaneceu 10 anos no cargo e ele acabou interrompendo essas atividades como presidente do São Paulo em meados dos anos 60, quando ele assumiu o governo do estado de São Paulo, um governador que até hoje é muito lembrado e muito respeitado por grandes feitos, mesmo naqueles tempos de ditadura militar. Laudo Natel não é um presidente que coleciona títulos como outros que já passaram na presidência de São Paulo. Mas Laudo Natel, ele nos deu um dos maiores troféus que todo São Paulino se orgulha em ter, o estádio do Morumbi. Ele não apenas inaugurou o Morumbi incompleto em 60, mas foi um dos responsáveis pelo seu término em 1970. Parece loucura, mas demorou 10 anos para o São Paulo conseguir finalizar seu estádio, só que nesses 10 anos ele conseguiu manter o estádio com infraestrutura, as obras em andamento e ao mesmo tempo um time que pelo menos fosse capaz de disputar os campeonatos estaduais e o Rio-São Paulo. Infelizmente, de 57 até 70, o São Paulo viveu uma das maiores secas de títulos da história. 13 anos sem conquistar um caneco de importância. Em 1970, com Laudo Natel presidente, o São Paulo, depois de ter inaugurado seu estádio, ele conseguiu também conquistar o seu primeiro título no Morumbi. O primeiro título com o Morumbi completo foi quando o São Paulo foi campeão paulista de 1970. E depois daquele ano, Natel deixaria um legado, uma herança de um time forte, um time bem financeiramente, com estádio próprio e com uma marca, status acima dos outros rivais. De lá para cá, São Paulo colecionou o grande esquadrão de 70, Laudo Natel sempre presente, anos 80, bicampeão brasileiro, anos 90 a gente nem precisa dizer a grandeza que o São Paulo foi até os dias de hoje. Natel, mesmo não sendo presidente, jamais abandonou o São Paulo. Conselheiro vitalício, sempre esteve nos corredores do Morumbi, sempre esteve presente nos principais eventos do Morumbi. O legal foi que o São Paulo Futebol Clube sempre soube homenagear o nosso Laudo Natel. Tanto que o CFA de Cotia, que foi inaugurado na gestão de Marcelo Portugal Gouveia em 2005, hoje leva o nome de Centro de Treinamento Laudo Natel, onde hoje formam-se um dos melhores jogadores, a melhor base do Brasil. Jogadores que até hoje são renomados, são valiosos no mercado afora.
futebolístico. Laudo Natel, eu tive o prazer de te conhecer quando era criança, no antigo restaurante do Morumbi, em meados de 2000, 2001, 2002. Quem me dera se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje de São Paulo, que eu tenho certeza que eu teria gastado boas horas conversando com você. Você viveu mais de 70 anos dos seus quase 100 de vida apenas em prol do São Paulo Futebol Clube. E isso é raro de se ver. Alguém que se dedica tanto a um clube de futebol. Laudo Natel, eu como torcedor, dono deste pequeno canal, agradeço de coração por tudo que você fez ao São Paulo Futebol Clube. E tenho certeza que os milhões de São Paulinos estarão de luto, tristes pela sua partida, mas com certeza agradecidos por tudo que você fez ao tricolor do Morumbi. Descansa em paz, Laudo Natel. E muito obrigado. Vamos, São Paulo.